Bom dia, dia 30 de março de 2016. Minha oração esta manhã é para entregar este novo dia nas mãos do nosso Deus, nosso querido Deus. Abençoando a todos os que nos ouvem, os familiares, os amigos, que o Senhor esteja à frente, nos livrando de todo projeto, armadilha, intento do mal. Que as bênçãos do Senhor nos acompanhem e que o mal nenhum nos alcance. E que tenhamos um dia abençoadíssimo. Amém? Você já percebeu que no mundo corporativo, os líderes de alta performance, os chamados CEOs ou grandes empresários, ou grandes líderes, estão sempre envolvidos em mentorias, seja ativa ou passiva, em coach, que são os guias, que tem como objetivo, um dos objetivos, a busca da melhor decisão, bem como reforçar, treinar lideranças para um alto rendimento e obtenção de resultados. Milhares de livros, palestras, congressos nessa direção são realizados durante todo o ano. E tudo isso para um objetivo. E, de fato, tudo isso também tem seu valor e são importantes em busca da melhoria das pessoas e dos resultados efetivos para uma sociedade e uma vida melhor. Mas eu quero trazer esta manhã o que diz o livro de Salmo, capítulo 1 a 6. Diz assim: bem-aventurados o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como o moinho que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Essa é uma palavra dura, não é? Os ímpios perecem, mas não em consequência de terem se assentado à beira de uma mesa de um bar ou cercado por beberrões de vinho. O que caracteriza a roda dos escarnecedores não são as anedotas que contam. Não é em função de frequentarem lugares reprováveis pela moral humana que os ímpios perecem. Mesmo assentado em uma instituição religiosa, moralista, legalista, ritualista, a exemplo dos escribas e fariseus, os homens permanecem ímpios e ali perecem. O apóstolo João evidencia esta verdade quando diz: quem tem filho tem a vida, mas quem não tem o filho de Deus não tem a vida. 1 João 4,12. Para ser salvo é necessário ter Cristo, pois boas ações e uma vida regrada não salvam o homem. Mesmo quem possui uma conduta ilibada na sociedade necessita de Cristo, visto que ainda não tem a vida em si mesmo. Como alcançar então essa ditosa alegria ou bem-aventurança? Para entender plenamente os conceitos que este salmo apresenta, necessário é analisar outros capítulos que compõem os livros de Salmos, complementando a análise com os conhecimentos que há no Evangelho de Cristo. O Evangelho demonstra que homem algum será salvo por intermédio de suas realizações ou condutas pessoais. Ou seja, a salvação de Deus é alcançada somente através de Cristo, a fé que se manifestou, segundo Gálatas 3,23. O conhecimento prévio da verdade do Evangelho e a análise de outras passagens dos Salmos faz com que a leitura do Salmo primeiro seja esclarecedora. Observe o que diz os outros Salmos. Bem-aventurados aqueles cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Salmo 32:1. Bem-aventurado o homem em quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Salmo 32:2. Bem-aventurado o homem que nele confia. Salmo 34:8. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos nem os que se desviam para a mentira. Salmo 44. Bem-aventurado aquele que tu escolhe e fazes chegar a ti para que habite em teus átrios. Salmo 65:4. Finalmente, bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplanados. Salmo 84:5. Há um padrão de ideia específico nesses versículos que torna o Salmo 1 diferente dos outros salmos.
Enquanto o Salmo 1 demonstra que o bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, os outros salmos demonstram que só os que confiam em Deus são acolhidos por bem-aventurados. É contrassenso até entender que o Salmo 1 destaca que a bem-aventurança decorre de questões comportamentais, como não andar em uma mesma estrada com pessoas que não comungam de uma mesma religião, não se assentar em uma mesa com homens que não possuem o mesmo costume e não parar em uma roda de pessoas que não pertencem ao mesmo povo. Mas, sobre este aspecto, o apóstolo Paulo assevera, dizendo o seguinte: isto não quer dizer que absolutamente que com os devassos deste mundo, com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. 1 Coríntios 5,10. Conforme Paulo demonstra, se a bem-aventurança é alcançada através de questões comportamentais, necessariamente o bem-aventurado não mais estaria no mundo. Porém, Jesus mesmo disse: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. João 17,15. Querido, eu escutei essa mensagem e eu quero transmitir para vocês, que achei muito interessante, que dizem que na vida quem perde o telhado ganha as estrelas. É assim mesmo, depende do seu ponto de vista. Às vezes você perde o que não queria, mas conquista o que nunca imaginou. São sonhos não sonhados. Nem tudo depende de um tempo, mas sim de uma atitude. O tempo é como um rio. Você nunca poderá tocar na mesma água duas vezes, porque a água que já passou nunca passará novamente. Aproveite cada minuto de sua vida e lembre-se: buscar sempre boas aparências como meta infinita para o bem-estar é um erro, porque elas nunca mudam com o tempo. Procurar pessoas perfeitas é perda de tempo, simplesmente porque elas não existem. Mas invista e busque, acima de tudo, em quem saiba reconhecer o seu verdadeiro valor. A história registra que investir em 4 amores torna um ser humano bem-sucedido. Quais são eles? Deus, a vida, a família e os amigos. Deus, porque é o Criador e é o dono da vida. E quando Ele está no controle, tudo que vem contra nós perde a direção. A vida, porque é como orvalho, é muito breve e passa rápido demais. A família, e a família saudável, é o nosso porto seguro. E os amigos, porque são raros e precisam ser protegidos e preservados. O Salmo 1 encerra dizendo: pois o Senhor conhece os caminhos dos justos. Quem é bem-aventurado? A resposta sobre quem é bem-aventurado encontra-se no último versículo do Salmo 1, a saber, somente é bem-aventurado aquele que tem seu caminho conhecido pelo Senhor. Pense nisso, reflita sobre isso. É um privilégio ter você como telespectador e ouvinte. Desejo a todos um dia abençoado, bom estar em sua companhia. Bom dia com o pastor Sérgio Dias.